Oi pessoal, eu sou a Camila Teixeira e esse é o Mundo de Mila. Então estamos aqui em mais um videozinho. Esse é o mais esperado, na verdade, que eu queria muito fazer, que é... Eu finalmente li O Sol da Meia-Noite. Sim, gente, não podia faltar esse livro, logo eu que sou crepusculete de carteirinha. E eu amo a Stephenie Meyer e é toda a saga Crepúsculo. Eu comprei esse livro na pré-venda, mas eu demorei para ler por causa do doutorado, que me deixou bastante apertada ao longo desse último semestre. Então, quando eu finalmente li esse livro, eu só podia chegar a uma conclusão. Eu sou apaixonada pelo Edward Cullen. Não contem isso pra ninguém. Então, gente, esse livro, como vocês sabem, ou já devem ter ouvido falar, ele nada mais é do que Crepúsculo na versão do Edward. É a visão do Edward sobre o desenrolar da história de Crepúsculo. Esse livro, como vocês podem perceber, ele é maior do que Crepúsculo, na verdade. Ele tem mais de 700 páginas. Eu li ele de forma mais devagar. A narrativa do Edward, ela é um pouco mais lenta, porque o Edward, ele lê mentes e o tempo todo ele tá na mente dele, vivendo uma contradição, pensando os prós, os contras, ouvindo os pensamentos dos outros. Então, o tempo para ele passa muito mais devagar do que para as outras pessoas que estão ao redor, do que o que a gente percebe na versão da Bella em Crepúsculo. Nesse livro, ele descreve muitos os detalhes, é muita coisa, para você poder estar entendendo até o pensamento dele, o que se passa na cabeça dele, por que certas coisas acontecem, certas situações. E esse livro traz muito isso. O que esse livro trouxe, que eu esperava muito, era um pouco sobre a história dos Cullens, como que foi a criação do Edward e como que os outros membros dos Cullens chegaram. E como que foi para eles a chegada da Bella na cidade de Forks. Que o Edward, ele na verdade, ele queria muito beber o sangue dela e ele ia matar ela. Porque ele é um vampiro, apesar de ser uma história de amor. Nesse livro, ele traz muito mais esse lado sombrio, esse lado vampiro dele, que parece que vai dominar ele. E ele tinha muito medo de matar ela, na verdade. Porque ele sentiu uma sede incontrolável, que dominava ele. Então, tem um momento da história que ele foge para poder evitar de estar condenando a família dele, porque ele tem esse lado que ama a família dele, que se preocupa com a família dele. E se ele matasse a Bella, ele iria estar comprometendo tudo aquilo que a família dele lutou para ter, para poder viver no meio dos humanos. Então, nessa história a gente percebe isso. E tem momentos que, nossa, gente, é incrível. Tem momentos que tem pessoas que eu amo muito, que no caso é o Jasper e a Rosalie, que eles pensam em matar a Bella logo depois que ele salva ela, para poder ela não entregar esse segredo deles, para não chegar perto de descobrir o que eles são realmente. E eu fiquei tipo, não acredito, né? Que o Jasper teve esse pensamento. E eu achei muito legal conhecer sobre esse lado mais sombrio da história. A Rosalie, a gente percebe que ela é uma pessoa muito difícil, muito sofrida, até pela forma que ela foi criada, né? Porque ela não queria aquela vida para ela. Mas a gente percebe nítido que ela sente inveja da Bella. Outra coisa que esse livro traz é o lado da Bella, né? Que muitas pessoas não conseguiram perceber ao longo da saga, mas que a Bella é uma pessoa altruísta, uma pessoa que pensa completamente mais nos outros do que nela mesma, que ela é uma pessoa que se preocupa com os outros. E a gente percebe esse cuidado que ela tem com o pai dela,
A gente percebe através das ações dela, como que ela tenta fazer de tudo para poder estar agradando os outros mais do que a si mesma. E a gente percebe muito esse lado dela e conhece muito mais ela pela visão do Edward, porque ele acha ela uma pessoa incrível e ele idolatra ela completamente. E ele demora para poder admitir para si mesmo o que ele sente por ela, apesar de que a Alice já diz para ele: olha, você vai amar ela. Não foi com essas palavras, mas basicamente isso. E ele não aceita isso, porque ele tem medo de matar ela, ele não acha que ele vai conseguir. Então tem a cena da Campina, que com certeza era a mais aguardada, onde ele se abre e ali ele percebe que ele é capaz de ficar com ela, que é o que ele quer, que ele ama ela. Ali ele admite para ele mesmo os sentimentos dele por ela. E então ele sabe que ele não vai matar ela. Então ele pode ficar perto dela, porque isso não vai acontecer. E o tempo todo na história a gente percebe essa luta dele com o que ele está sentindo e ao mesmo tempo que ele sente uma sede tão grande por ela. E ele pensa no quanto ele é ruim, no quanto ele não é bom, no quanto ele não merece ela. O tempo todo ele tá nesse conflito interno. E isso a gente percebe muito no final, onde na batalha ele tá se permitindo viver esse sentimento, né? Então ele leva ela para conhecer a família dele. A gente já conhece essa história porque a gente já viu em Crepúsculo, né? Mas a gente conhece mais sobre o que realmente aconteceu na Campina, que escapou aos olhos de Bella durante aquele jogo de beisebol. Que por que os outros vampiros não perceberam ela logo de cara? E tudo isso foi por conta do Jasper, que tem um poder incrível. Nossa, eu adorei descobrir esse poder do Jasper. Que ele simplesmente meio que camuflou tanto a Bella quanto a Alice e a Esme para que os vampiros não prestassem atenção nela. Então ela tava tipo, quando outra pessoa olhava para ela, sentia vontade de mudar de pensamento naquele momento, de não olhar para ela. Nossa, que pessoa desinteressante. E até então o Edward não tinha percebido isso, porque no momento que os outros vampiros chegaram, ele começou a ficar pulando, saltando de um pé pro outro, no compasso das batidas do coração da Bella, para também estar ajudando aqueles vampiros a não perceberem a presença dela ali. E a batalha, gente, nossa, coitada da Bella, eu senti uma agonia por conta da dor que aquela menina sentiu quando ela estava ali com o James. E depois que a gente vê quando ela tá no hospital, que já está tudo bem, e a gente tem outra noção dos poderes da Alice. Gente, os poderes da Alice é incrível. Eu já amava ela antes, eu amo ela mais ainda, porque você viaja completamente nos pensamentos através do poder dela e como que ela vive no universo paralelo e ela modifica as coisas de acordo com o que ela vê e as coisas acontecem basicamente um pouco do jeito que ela quer, ela escolhe o melhor modo de ver para as coisas acontecerem. É muito incrível. E a gente percebe também que nesse momento que a Bella tá no hospital, depois que passou toda aquela situação, que o Edward, apesar de estar ali dizendo para ela que tá tudo bem, ele está planejando deixar ela, porque apesar de admitir para si mesmo que ele ama ela e que ele não consegue viver sem ela, ele pensa que é ruim para ela estar com ele, porque ela perde muito se ela se tornasse um deles. Então, ele tá o tempo todo nesse conflito, porque ele quer ser bom, ele ama ela, mas ele não quer condenar ela à vida que ele leva. Ele não quer que ela se torne uma vampira, um ser sem alma, um ser que não tem uma perspectiva, que não vai mudar. E então ele planeja deixar ela, e a gente vê isso em Lua Nova,
E ele sabe que isso vai causar nela uma dor profunda, mas a gente entende bem mais os motivos que levaram ele a estar deixando ela naquele momento, que para ele é um conflito interno enorme. Para ele é melhor que ela sofra por ele deixar ela do que condenar ela a essa vida da noite. A vida, ele vive dizendo isso, fazendo essas citações, que ele vive uma eterna meia-noite, que para ele sempre vai ser noite e ele nunca vai mudar. E também eu gostei muito dessa capa que remete, né, ao mito de Perséfone e Hades, que a cada semente de romã que ela vai comendo, ela está se condenando ao submundo. E isso, ele cita isso como que a Bela está cada vez mais se condenando ao mundo dele. Cada vez que eles se aproximam, que eles vivenciam mais, ela está se condenando ao mundo dele. E ele não quer isso. Então, o livro, ele trata muito disso, do pensamento do Edward, que ele ama ela, ele tem todo esse sentimento, mas ele não quer que ela seja condenada, né, a esse mundo. Porque ele acredita que é ruim, que ele é ruim, no caso, né? Que ele é um assassino e ele luta contra isso o tempo todo. Gente, esse livro, ele explica muitas coisas. Você termina de ler ele querendo todos os outros livros na visão do Edward. É incrível. Eu espero que Stephanie lance mais alguns livros. Ela já comentou que vai lançar 2, mas ela não deixou claro sobre o que ela vai escrever. A gente entende também o quanto é difícil, né, para ela revisitar essas histórias. Ela mesma falou que ela tem vontade de escrever sobre novos acontecimentos, né? Então, estamos aí ansiosos, os fãs, esperando pelas novidades que virão. Espero que realmente ela escreva mais livros. Mesmo que não seja continuação, mas se ela escrever o livro do Jacob, da Renesmee, que também todo mundo tem muita vontade de ler. Eu gostei muito desse livro, me apaixonei cada vez mais pela saga. Me apaixonei mais pelo Edward. E vocês, o que vocês acharam? Vocês já leram esse livro? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam sobre essa leitura, quais foram as impressões de vocês, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês esperavam mais desse livro. Deixem aí pra gente depois discutir o que cada um achou. Então é isso, gente. Esse vídeo eu quis mostrar um pouco das minhas impressões sobre O Sol da Meia-Noite. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Beijos.